vem para cá, então, acompanhando aí os casos de pessoas que estão aí de novo, né, tentando escolher qual vacina, que tipo de vacina quer tomar. A gente falou mais cedo com o prefeito de Recife, que contou que tipo de medidas tem adotado lá para coibir. Hoje o Brasil tem 4 imunizantes disponíveis: AstraZeneca, Pfizer, Coronavac e Janssen. Todos eles aprovados pela Anvisa e são, portanto, seguros e eficientes. Para entender melhor, então, como você não precisa escolher vacina, escolha outras coisas na sua vida, não a vacina chegando o mais rápido possível é melhor. A gente conversa com a epidemiologista Etel Maciel, ela é professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora, muitíssimo obrigada, eu agradeço a sua presença aqui. Por favor, uma mensagem aos sommeliers de vacina. Não é possível a gente... A impressão que eu tenho é que quem não quer que as pessoas se vacinem, a cada instante oferece uma narrativa nova que aí pode retardar a vacinação. E quem perde é o Brasil, né? Novamente, boa tarde, obrigada pela presença aqui na CNN. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Uri. Um prazer estar aqui com vocês. Acho que Daniela fez uma chamada aí muito importante. Nesse momento, importa para cada um de nós, aqui no Brasil, a velocidade da vacinação. Então, a gente poder aceitar a vacina que tiver naquele momento, quando a gente for chamada, Daniela, é fundamental. É essencial para a gente conseguir ter o controle dessa pandemia. Todos nós já estamos cansados, a gente está ouvindo aí todo mundo quer voltar à sua vida, mas a gente só vai fazer isso quando cada um de nós aceitar a vacina. E eu tendo, Daniela, a achar que a melhor forma para a gente convencer as pessoas é a informação. É isso que a gente está fazendo aqui, ao invés da punição. A gente tem visto alguns municípios dizendo assim, se você chegar na sua vez e não tomar, você vai lá para o fim da fila, ou você não vai poder escolher, numa tentativa de punir. Mas nós estamos numa campanha já tão confusa que as pessoas estão recebendo, infelizmente, pelas redes sociais, né, muitas fake news, mentiras, desinformação. Então, nesse momento, é importante a gente que a informação de qualidade chegue até todas as pessoas. Nós vimos, principalmente, Daniela, 2 motivos de hesitação, eu diria assim, né? Nós temos aquelas pessoas que, por exemplo, receberam notícias que a vacina causa eventos graves, que a vacina pode até matar. Então, muitas pessoas não querem ir tomar vacina por isso, porque receberam essa notícia. É uma notícia falsa. As vacinas, elas são seguras e são eficazes. Existem eventos adversos pós-vacinais, que a gente fala, né? Aqueles eventos que acontecem depois que você toma a vacina. Existem. A maioria é muito leve. É aquela dor de cabeça, uma dor no braço, né? Uma dor no corpo. Sinais e sintomas leves. Nós temos, em casos muito, muito raros, eventos um pouco mais graves que exigem que a pessoa procure um serviço de saúde. E o que nós precisamos fazer, Daniela e Yuri, é fazer com que essa informação chegue às pessoas. Você tomou a vacina, você está aí 2, 3 dias passando muito mal, você está com uma dor no peito, você está com inchaço nas pernas, você está com uma dor nas pernas, você está com a visão embaçada, procura o serviço de saúde. Isso já não é aquela reação leve que a gente espera. Então, a gente precisa ir a um serviço de saúde para que os profissionais ali possam intervir nesses sintomas que nós estamos tendo. E aí, às vezes, algumas vezes, raras, a gente precisa de intervenção medicamentosa. E tudo vai se resolver, né? Mesmo esses sintomas e esses eventos mais graves, eles podem ser medicados e são passíveis de solução. Pois é, professora, acho que a senhora falou tudo, que são eventos muito raros, quer dizer, as pessoas falam de casos pontuais, esse ou aquele, no meio de um universo de dezenas de milhões e logo mais... 100 milhões de doses aplicadas, né, no Brasil. Vamos chegar aí a centenas de milhões de pessoas vacinadas o quanto antes. E deixo até o meu testemunho aqui, tomei a vacina sim, fiquei com um pouco de dor no braço, 1 dia de dor de cabeça, mas nada que me impediu de vir trabalhar e a alegria de ter recebido a primeira dose nem se compara
com uma leve dor de cabeça. Sou testemunha, ele chegou aqui todo pimpão, jacaré pimpão. É isso. Agora, professora, queria ouvi-la também sobre justamente essa mobilização que a gente tem visto também nas cidades em relação a já planejar o pós-vacinação, estabelecendo alguns patamares, alguns percentuais de população adulta vacinada para começar a planejar eventos, planejar, inclusive, Réveillon, Carnaval, a gente falou disso um pouco mais cedo. O quanto que isso é uma medida correta ou exagerada ou otimista demais? Qual que é, na visão da ciência, o momento adequado para se realmente pensar em uma vida retomando a normalidade diante do quadro que a gente ainda tem de vacinação, com esses problemas dos sommeliers das vacinas, da entrega ainda com alguns problemas pontuais? A gente viu o prefeito do Recife reclamando de uma nova redução de entrega de vacinas para eles. Qual que é o momento e o patamar adequado para se ter um plano coerente e realista de retomada de normalidade? Então, Yuri, nós estamos aprendendo ao longo dessa campanha, né? A maioria dos dados que nós temos, das pesquisas, elas foram com outras vacinas. Aqui no Brasil, a gente tem, vamos dizer assim, é o país onde temos mais vacinas diferentes ao mesmo tempo. Então, a nossa situação, ela não é tão comparável a outros países. Alguns países, por exemplo, Reino Unido, Israel, Estados Unidos, eles utilizaram, na maior parte, né, grande parte das campanhas, vacinas que já têm uma eficácia grande de primeira dose e que, então, vão fazer aí uma diminuição de transmissão já na primeira dose. Nós aqui tivemos vacinas diferentes, com tecnologias diferentes, que tem eficácia diferente na primeira dose, né? A maior parte vou dar o exemplo aqui da Coronavac, a vacina que a gente começou a nossa campanha, né, com maior número, ela tem uma eficácia depois da segunda dose, 15 dias depois da segunda dose, né? Então, exige o esquema completo para que a gente tenha aí a eficácia da vacina. Então, tem essas diferenciações todas. O que a gente viu das pesquisas científicas de outros países, principalmente aí Reino Unido, Israel e Estados Unidos, que estão mais adiantados, é que quando a gente chega num patamar ali de 50% da população vacinada, nós começamos a ter um impacto no nosso número principalmente de óbitos, internação, óbito. Às vezes os casos demoram um pouquinho mais, mas a gente tem um impacto grande nos óbitos. A gente diz que as curvas começam a se descolar. A gente continua com o número de casos, mas os óbitos e internações vão diminuindo, né? E aí, a gente também diminui a transmissão. Aqui no Brasil, a gente usou vacinas diferentes, porque era o que nós tínhamos, né? E agora a gente tem uma campanha com 4 imunizantes diferentes, com tecnologias diferentes, com eficácias diferentes, mas todas muito seguras e eficazes. E o que conta... Eu só quero terminar, Yuri, a minha fala falando de Serrana, né? Para a gente dar aquele exemplo e os dados agora do Chile, né? Os dados do Chile que foram publicados agora no dia 7, num jornal, numa revista muito importante, no New England, com excelentes resultados da Coronavac, que é uma vacina que também permeou muitas fake news aqui no Brasil, né? E que as pessoas recusaram a receber ali naquele início, e ainda agora, né, que a gente tem a Coronavac disponível em alguns municípios com essa nova entrega do Ministério da Saúde. Então, é importante compreender os dados do Chile, a efetividade, que é aquela eficácia no mundo real da vacina da Coronavac, é 87% para prevenção de internação, para prevenção de óbito, acima de 90%. Então, são resultados muito importantes. Então, todas as vacinas são muito, muito boas e precisamos aceitá-las quando chegar a nossa vez. E o exemplo de Serrana aqui pertinho da gente, né? A população toda vacinada, diminuição de casos, internações e óbitos. Então, é isso que a gente precisa, aceitar a vacina, seguir rápido nessa campanha de vacinação, aceitar a vacina que está ali na nossa vez e ajudar o Brasil para a gente sair dessa situação pandêmica. Pois é, doutora, isso que a senhora fala é importantíssimo, né? A questão das fake news envolvendo vacinas. É absolutamente chocante a campanha que é feita por um tipo de gente que eu não consigo nem dizer
que tipo de gente que se dispõe a inventar informação falsa sobre uma coisa que pode salvar, se não a sua vida, a vida de quem você ama, a vida dos seus amigos, a vida da sua família, né? A vida dos seus filhos, dos seus pais, dos seus avós. Então, importante esse registro sobre a Coronavac. E aí eu acho também, doutora, que a gente poderia deixar como mensagem aqui central dessa nossa conversa a questão da eficácia de todas as vacinas. Todas as vacinas que nós temos aqui no Brasil, a senhora fez questão e pontuou muito bem, é difícil comparar com outros países, porque a Alemanha, por exemplo, optou ali por comprar uma dose, um lote enorme de 1 ou 2 tipos de vacina, acho que eles usam a Pfizer e Oxford, né? E é isso, e vacinou todo mundo. Aqui a gente teve que ir fazendo aos pouquinhos, e todas as vacinas que nós temos são excepcionais, né? É exatamente isso, Daniela. A gente precisa falar para as pessoas. Você recebeu aquela notícia no WhatsApp, você recebeu aquela notícia numa rede social, checa essa informação. Infelizmente, antes de repassar, pelo amor de Deus. Isso, antes de repassar. E eu queria fazer um apelo aqui. Aquelas pessoas, em todas as famílias, a gente tem alguém que está ali com aquela hesitação, não vou tomar essa vacina, não vou na unidade. A gente precisa se unir para convencer aqueles que estão ainda indecisos que as vacinas são importantes. Eu só queria, Daniela, você me der aí um minutinho para falar da vacinação de adolescentes, porque a gente teve aprovação da Anvisa, né, para 12 anos e mais, e alguns estados já estão fazendo alguma vacinação para adolescentes, principalmente aqueles que estão em grupos que têm comorbidade. O meu estado aqui é um deles, eu estou aqui no Espírito Santo. E os adolescentes de 12 a 17 anos com fibrose cística entraram no grupo de vacinação aqui no meu estado. Assim como outros estados, a gente está com uma campanha confusa, né? E essa vacina da Pfizer, ela apresentou, num percentual muito pequeno, também eventos adversos nesse grupo menor de 30 anos, que é a miocardite, que também agora está se espalhando como uma desinformação, né, de que para os adolescentes não tomarem a vacina porque vai ter problema. Então, assim, são casos muito raros. E a vacina é segura, é eficaz, e a gente deve, assim que estiver disponível para aquela faixa etária, ir à unidade de saúde e receber a vacina. Obrigada, doutora. Obrigado. Não, agradecer a doutora. Isso é importante porque essa discussão dos jovens tem, de fato, aqui em São Paulo já começou também a se discutir. Inclusive, o prefeito de São Paulo esteve com o ministro da Saúde falando sobre esse assunto. Um alerta importante que é mais uma fake news que começa a circular ali e, pelo amor de Deus, com adolescentes que já estão sofrendo tanto fora das escolas. Deixar aqui nosso agradecimento à professora Ethel Maciel, da Universidade Federal do Espírito Santo. Obrigado mais uma vez, professora, por estar conosco. Obrigada, um abraço.